Olá, gente, tudo bem com vocês? É o professor Reinaldo que vos fala. Em homenagem ao período eleitoral de 2024, as eleições municipais, eu estou produzindo uma série de conteúdos em homenagem a esse período. O nosso terceiro vídeo de hoje, eu vou falar sobre democracia e as nossas constituições. Você sabia que o Brasil já teve 7 constituições? 7 constituições? A mais conhecida, óbvio, é a de hoje, a de 1988, a mais recente, tem 36 anos praticamente. Mas o Brasil, como eu já falei, já teve, junto com essa, a última 7. Essa é a nossa 7ª Constituição. A primeira Constituição nossa é a Constituição de 1824, período do que o Brasil era império. Ao falar de Constituição, só um adendo, é necessário destacar que existe 2 tipos de Constituição: a Constituição outorgada e a Constituição promulgada. Qual é a diferença? Outorgada é aquela Constituição imposta pelo comandante, pelo imperador, por quem manda. E a Constituição promulgada é aquela Constituição discutida, debatida, que reflete os anseios da sociedade. Beleza? Ficou bem claro isso aí? Então vamos continuar. Então, a primeira Constituição nossa foi a Constituição de 1824. Essa Constituição de 1824 foi uma Constituição promulgada, aliás, outorgada pelo imperador Dom Pedro I. Outorgada, ou seja, imposta. Qual eram os basilares dessa Constituição? O cerne dessa Constituição? Já existia a divisão dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, e também, mas sobrepondo esses poderes, existia o poder moderador. Certo? Analfabetos não poderiam votar, só maiores de 25 anos, e o voto era censitário. O que significa isso? Só pessoas que tinham poder aquisitivo poderiam votar. E o voto não era secreto, tá, gente? Tem mais essa. Beleza. No mesmo século, no século XIX, vamos lá para o final dele, em 1891, o Brasil deixa de ser um império e passa a ser uma república. Sendo assim, o Brasil deixa de ser um império, passa a ser uma república, o Brasil adota o sistema de presidencialismo, certo? Sendo assim, o que acontece? Cria-se uma necessidade de criar uma nova Constituição, a Constituição de 1891. Essa Constituição aparece algumas mudanças. Mantém os 3 poderes, o poder moderador, que é o poder do imperador, sai fora, né? Fica só o poder executivo, legislativo, judiciário. O Brasil, o voto, ele não é a partir dos 25 anos, ele passa a ser a partir dos 21 anos, certo? As mulheres continuam não votando, os analfabetos também não, e o voto passa a ser secreto. Um destaque dessa Constituição, uma coisa nova nessa Constituição, ok? Saindo do século XIX, vamos para a nossa terceira Constituição, a Constituição de 1934. Vou falar de duas, a de 34 e a de 1937. Por que as duas? Porque as duas foram contempladas no governo Vargas. Acho que todo mundo já ouviu falar do presidente Getúlio Vargas. Então, a de 34 foi uma Constituição promulgada, ou seja, teve uma Assembleia Constituinte, que eu já expliquei o significado, a diferença entre promulgada e outorgada. Então, essa Constituição ela foi uma Constituição promulgada, a de 1934. Então, o que marca essa Constituição de 34? Ela marca as leis trabalhistas. Nesse período consagra as leis trabalhistas. Todas essas leis que garantem ao trabalhador uma série de benefícios e direitos foi já amparada na Constituição de 1934. Esse é o grande marco da nossa Constituição, certo? E a de 1937, o governo Getúlio Vargas, ele quis se manter no poder. Então, para isso, ele teve que mudar as regras do jogo. 3 anos depois, ele criou uma nova Constituição, querendo se manter no poder. Então, o que ele faz nessa nova Constituição? Ele clandestina os partidos, ele proíbe o direito à greve, o direito das pessoas se manifestarem, o voto deixa de ser praticamente direto, não é o voto direto, é o voto indireto. As eleições são indiretas também. Então, ele faz uma série de mudanças querendo se manter chamada ditadura do Estado Novo, certo? Então, eu falei em 4 constituições. A última que eu falei agora, a 4ª, foi de 1937, certo? Saindo do período Vargas, entramos num processo meio que tímido de redemocratização com o presidente Eurico Gaspar Dutra, a Constituição de 1946. Essa 1946, ela retoma alguns basilares da Constituição de 1934. Ou seja, o Brasil volta a ser uma democracia, vamos dizer assim, com a figura do vice-presidente e tudo mais. Ok?
Falei da 5ª Constituição. Vamos para a nossa 6ª Constituição. A nossa 6ª Constituição é a Constituição de 1967. Contextualizando, em 1964 teve um golpe militar, os militares assumem o poder. Em 1967, para os militares se manterem no poder, é necessário mudar as regras, ou seja, as leis, para se manter no poder. Então, onde que se mexe as leis? Na Constituição. Então, novamente, a nossa Constituição foi reformulada, foi refeita. É a Constituinte de 1967. E, incrível que pareça, essa Constituição não foi outorgada. Parece ser, mas não foi. Ela foi promulgada também. E qual é a principal cerne dessa Constituição? O autoritarismo, os AI-5, os atos institucionais. O governo começa não existe uma lei específica, o governo vai baixando os atos institucionais, que são um conjunto de leis e regras de acordo com o momento que o país vem atravessando, de acordo com os interesses do governo naquele momento. Então é muito simples governar dessa forma, através de atos institucionais. O que ficou marcado foi isso, um governo autoritário, a censura volta, o direito à greve é abolido, só existe 2 partidos nesse período, que é a Arena e o MDB, PMDB e hoje MDB, certo? Então muda-se, o jogo muda e há uma regra de exceção, país de exceção, uma gestão de exceção no governo, certo? Vamos para a nossa última Constituição, para a gente fechar. A Constituição de 1988. Essa Constituição é conhecida como uma Constituição cidadã. Por quê? Porque ela amplia, ela contempla todos os direitos da sociedade brasileira, que é variada, que é eclética, que é diversa. Tem uma figura importante aí que é interessante ressaltar, a figura do congressista chamado Ulisses Guimarães. Ele foi o grande baluarte desse processo congressista, certo? Então ela foi discutida, ela foi amplamente discutida, ela foi formada uma Assembleia Constituinte, foi votada e foi aprovada. É a que vigora até hoje, certo? Então, gente, para a gente não se estender muito, para o vídeo não ficar tão extenso, eu vou ficar por aqui. Como eu já falei para vocês, é um conteúdo que eu tento mostrar em homenagem à semana eleitoral, o período eleitoral de 2024, eleições municipais, e até o próximo vídeo, tá? Fica com Deus e até a próxima.